Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Hoje é uma noite muito especial, pois estamos encerrando mais um ano aqui do nosso podcast. Um ano de muito trabalho, muitos episódios inéditos aqui com os professores, muitas entrevistas. E hoje é o nosso debate treinadores especial de retrospectiva 2023. Vocês que nos acompanham pelo nosso YouTube já estão vendo aí os nossos convidados de peso que vão falar conosco aqui essa noite sobre tudo o que aconteceu de relevante no nosso futebol brasileiro nessa temporada. Professor Marcelo Cabo, professor René Simões vão estar aqui hoje com a gente. Daqui a os devidos cumprimentos aos nossos convidados. Professor Marcelo Cabo, boa noite. Primeiramente, obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente no nosso bate-papo. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer participar desse debate, um prazer muito grande encontrar aí o mestre René Simões e bater esse papo aí, falar um pouquinho do que aconteceu no futebol brasileiro em 2023 Mundial. Professor René Simões aqui conosco mais uma vez, em mais um debate, já participou de alguns e nos dá honra mais uma vez aqui da sua presença. Boa noite, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Boa noite, prazer muito grande estar encontrando aqui esse alagoano agora, né, Marcelo Cabo? Que legal, que inveja, morando em Maceió, isso é muito bom. É por isso que ele está com essa cara assim tão feliz, né? Descansado, não tem trânsito, tem aquela brisa sempre constante, é quente, mas tem uma brisa muito bom. Prazer estar grande aqui, falar de futebol é sempre muito bom, ainda mais com pessoas como o Marcelo, né? Um grande entendedor, um cara que tem uma folha de trabalhos prestado ao futebol muito grande. Então, vai ser muito legal. E a gente queria iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando dos assuntos mais recentes que tiveram no nosso futebol. Tivemos agora há pouco, há dias atrás na verdade, a decisão do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. Era um jogo aí que tinha uma grande expectativa, primeiramente pelo confronto entre Guardiola e Diniz, por tudo aquilo que o jogo, que a partida poderia proporcionar. Infelizmente o título não veio para o Brasil, né? A gente estava aqui na torcida, mas muito se foi comentado desse jogo, que o Fluminense, por exemplo, não abriu mão da sua forma de jogar, que tentou colocar ali a sua forma, que até o próprio Guardiola em entrevistas falou sobre isso, né, da questão dos passes, das transições que a equipe do professor Diniz faz, né, que já é natural do seu estilo. E tivemos aí uma derrota que não demonstrou bem o que foi mostrado ali em campo. Eu queria começar perguntando ao professor René Simões quais foram, professor, as suas principais impressões desta partida, o que é que o senhor viu de importante, de relevante, né? E a lição que fica para o Fluminense, para o Brasil, né? Ao enfrentar aí uma das grandes potências do futebol mundial, que é o Manchester do Guardiola. Primeiro, nenhuma surpresa para mim. Eu não fiquei surpreso com o resultado. Se fosse 4-3-2-1 ou 5, se fosse 3-1, não faria nenhuma diferença no meu modo de pensar. A análise tem que ser muito mais profunda do que uma análise simplista do que foi a partida de futebol, do que foi o conflito, né, a disputa entre o Guardiola e o Diniz. Parece que os dois jogam iguais, mas não jogam iguais. Os dois têm um ponto em comum, que é a posse de bola. Esse é o ponto em comum entre os dois. Daí para frente, muita coisa modifica. Nós temos que começar a fazer essa análise dizendo o seguinte: acabado o jogo, para onde foi o Manchester City? Foi dar sequência na Champions League, foi dar sequência na Premier League, foi dar sequência na Copa da Inglaterra. O Fluminense volta, entra de férias e vai iniciar o ano jogando contra quem? Contra o Volta Redonda. Então você vê o abismo que existe entre o que faz um time e o que faz o outro time. Esse é um ponto, né?
das competições que eles disputam e das competições que nós disputamos aqui no Brasil. Depois a gente vai falar de um ponto que eu venho batendo muito, muito, e bati durante o ano de 23 todo, sobre o malandragem ball. Enquanto nós não acabarmos com o malandragem ball do futebol brasileiro, nós não vamos conseguir ganhar dos times europeus. Você viu que o Fluminense, em alguns momentos, chegou a ter muito duro em cima de alguns jogadores. Nenhum deles ficou caído. Nenhum deles ficou caído. A não ser o Rodrigo, que acabou saindo porque torceu o joelho numa entrada. Os outros todos caíam e se levantavam. Você pega o futebol brasileiro e a malandragem ball diz o seguinte: você leva um tapa, um encosto no peito, você bota a mão na cara, fica rolando no chão. Parou o jogo. Parou o jogo. O time está ganhando, a bola saiu, o Gandula desaparece, a bola não volta, parou o jogo. Você chutou, o goleiro fez uma defesa, córner contra ele, ele fica caído, o médico entra em campo, parou o jogo. O que acontece? Não tem intensidade. Você joga, para, e isso faz com que o teu cardiovascular jamais trabalhe em altíssima intensidade. Quando você vê um time europeu, você não vê o jogo parar em momento nenhum. Você pode estar ganhando de 3-0, que o goleiro não vai ser atendido pelo médico, o goleiro não vai cair. O goleiro não vai cair. O árbitro não para o jogo o tempo todo. Aqui para o tempo todo. Se tiver uma decisão do VAR, ele não vai gastar 3 minutos para decidir. Ele vai decidir em 30 segundos, em 15 segundos, e vai ter a decisão, ou nem vai ter VAR, como não teve VAR nesse jogo. Não teve VAR. Então, é tudo muito rápido, muito intenso. E os nossos jogadores, para você tomar decisões, as suas tomadas de decisões são afetadas por esse ritmo intenso, absolutamente intenso que eles têm e nós não temos. Então, quando nós temos que tomar decisões muito rápidas, muito aceleradas, o nosso cognitivo não está ajustado ao nosso sistema cardiovascular. E isso faz uma diferença danada com o oxigênio não trabalhando como deveria trabalhar na velocidade que trabalha. Então, eu não tive nenhuma surpresa. Além disso, sem desmerecer, são grandes jogadores. Aqui no Brasil vão continuar jogando e jogando bem, mas na Europa não vão conseguir jogar. Por isso, os jogadores saem da Europa com 30 anos. É raríssimo você pegar um jogador de 32, 33 anos jogando na Europa. Não consegue jogar, não tem mais condição de jogar. Aqui no Brasil, você consegue pegar uma equipe com tantos jogadores nessa faixa de idade e ganhar uma Libertadores da América, como foi o caso do Fluminense, que agora contratou mais um grande jogador, mas nessa faixa de idade, chegando aí. Então, por todos esses motivos, a gente entende como absolutamente normal a derrota do Fluminense para o Manchester City, e não vê nenhum demérito para o trabalho de Diniz, que é um trabalho excepcional. O que a gente vê é uma defasagem no futebol brasileiro de intensidade, de colocação do que a gente tem que ter de melhor num jogo, que é a nossa qualidade, a qualidade técnica do jogador brasileiro, associando a intensidade. Não é jogar como o europeu, é jogar intenso como o europeu. Bela explanação do professor René, não poderia ser diferente. O que deixa bem notório essa final do Mundial é a diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Nós tivemos 2 equipes, uma campeã sul-americana e outra campeã europeia. E a gente vê a diferença muito grande de equipes, né? de como se aplica o futebol na América do Sul e na Europa, né? Eu entendo que o Fluminense jogou no seu limite, mas o que deu para que a gente pudesse nortear é a grande diferença entre o futebol de alto nível praticado na Europa, como o City, e o futebol de alto nível que o Fluminense praticou na América do Sul quando conquistou o Campeonato Sul-Americano. E aí a gente
entende muito em cima do que o professor Renner falou, da intensidade do jogo, né? E não é só a intensidade do jogo, é como eles pensam o jogo o tempo todo, né? As ações de alta intensidade que que a equipe do Manchester, ela aplicou nesse jogo, foi uma coisa que a gente tem como entendimento a diferença abissal que está o futebol sul-americano, futebol europeu, né? Eu estava fazendo uma análise em cima propriamente desse jogo, né? A gente via a diferença de comportamento, e aí isso abrange muito em cima do que o professor Renner falou anteriormente, a diferença de comportamento no jogo do City para o Fluminense. Eu entendo que o Fluminense jogou no seu limite, né? O Diniz fez um grande trabalho. Como o professor Renner falou, se fosse 5-0, 3-1, não mudaria nada o contexto do jogo, entendeu? Então, assim, essas questões de mentalidade do jogo, né, como foi aplicada aí, de como se pensa o jogo a todo momento, mais uma vez provou que o futebol europeu está muito, muito, muito na frente da forma de não só de pensar o futebol, como de se aplicar o futebol, como se aplica os conceitos no jogo, né? Hoje a gente fala muito de conceito, né? Como é que o Manchester aplica os conceitos no jogo? Então ficou uma diferença muito, muito grande. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de como eles pensam o jogo. Então, assim, o que deu para ver mais uma vez e constatar é que nós estamos em termos, claro, mas vamos sempre falar a diferença de qualificação individual, de contratação é muito grande. Mas a gente não vai por esse prisma. A gente vai entendendo pela ótica de que se aplica e que conceito. Uma coisa que eu reparei muito nessa final é o comportamento do City com e sem a bola. Muito diferente do comportamento do Fluminense com e sem a bola. Né? O City ele tem uma equipe completa quando está com a bola e quando está sem a bola. E o Fluminense ele é muito comportamental quando está com a bola, mas quando está sem a bola fica muito vulnerável. Então essa foi a grande diferença que eu vi nesse jogo de final do Mundial Interclubes para uma análise sintética bem resumida para esse momento. E tocando também em um ponto, o professor René, que o senhor falou na sua explanação, a gente viu que havia de fato uma diferença na questão técnica, na questão da idade, e a gente percebeu especialmente que o Fluminense na segunda etapa voltou num ritmo bem diferente da primeira. O que é que o senhor poderia avaliar? Foi a questão que o futebol do City era mais intenso? A questão da média de idade do Fluminense também chegou a pesar naquele momento? Eu não vejo a parte técnica. Se você pegar o Marcelo é um grande jogador. Fábio Melo, Felipe Melo é um belo jogador. O Nino é jogador de seleção brasileira, né? Você vê o Ganso, tecnicamente, o Ganso é brilhante, pô. O André, o Martinelli, o Arias. Se você pegar tecnicamente, o time do Fluminense não perde para o time do City, tecnicamente. Tá? Agora, se você botar mentalização, como o Cabo falou aí do jogo, aí é que está a diferença. É como eu consigo pensar o jogo e na velocidade com que eu troco de ações. Esses dias eu dei um treinamento para o certificado PRO da CBF e eu brinquei com eles. Eu estava dando um treinamento para uma equipe, que era o sparring lá, para eles assistirem a aula, e eu peguei uma bola com a mão e arremessei ela na cesta. Fiz o gesto de arremessar na cesta. Eu disse, olha, arremessei essa bola na cesta. Quando meu pé bater no chão, o que eu sou? Aí todo mundo falou, você é defensor. Eu digo, legal. Olha a troca. A bola saiu da minha mão, quando eu bati no chão, eu sou defensor. Eu subi no rebote. Aí eu subi no rebote e disse, eu estou pegando uma bola na cesta aqui.
quando o meu pé bater no chão, o que eu sou? Eu sou atacante. Então, essa troca imediata entre ser atacante e ser defensor é exatamente o que o professor Marcelo falou. É quando você joga com a bola, que aí eu sou atacante, e aí todos são atacantes, todos. Todos têm movimentações ofensivas específicas e coordenadas. Esse é o detalhe. E quando eu não tenho a bola, imediatamente a perda de bola, eu me torno defensor e todos os 11 têm movimentações defensivas específicas e coordenadas de acordo com o lugar que você está. Então, essa mentalização rápida, porque aqui no futebol brasileiro eu ataco e eu perco a bola, eu ainda tenho tempo. Alguns jogadores voltam até andando. Olha, aqui no futebol brasileiro, o negócio é tão interessante e a gente tem que falar isso profundamente e sem medo de falar, que teve um jogador de um grande clube em que trocou a comissão técnica e trocou o preparador físico. E o fisiologista foi para ele e disse assim, todos os nossos jogadores estão bem fisicamente. Só que o preparador físico vinha acompanhando essa equipe há algum tempo. Aí ele falou assim, eu te provo que pelo menos 3 jogadores não estão. Ele disse, o fisiologista disse para ele, e eu provo para você que eles estão bem pelos números. Ele disse, vamos para o vídeo. Eles foram para os números e o jogador tinha lá percorrido tantos quilômetros, dando tantos tiros. E aí ele disse assim, vamos para o vídeo, eu vou te provar por que ele tem isso. Ele mostrou os 3 jogadores. A bola estava lá no meio campo e ele estava no ataque. Sabe o que ele fazia? Ele dava 2, 3 piques, porque o monitor, né, nas costas dele estava medindo. E ele dava 2, 3 piques assim do nada. E saía lá no gráfico dele, né? Ele estava com o GPS dele, ele dava. Aí ele voltava andando, daqui a pouco ele dava 2, 3 piques sem nenhum sentido. A bola está lá, ninguém está vendo, a televisão não está mostrando, mas o GPS dele mostrava. Então, aqui no Brasil, você até consegue fazer isso. Na Europa, você não vai fazer isso. Porque se você não tiver os 11 envolvidos nas ações ofensivas e defensivas, cara, você vai tomar o gol. Você vai tomar o gol. Aqui no Brasil você vai conseguir, e isso aí eu estou plagiando o Felipe Luiz, não é? São palavras minhas, não gosto de pegar coisas dos outros e colocar como se fossem minhas, né? O Felipe Luiz deu uma entrevista brilhante, inteligente, ele dizendo, vamos ver o jogo, porque quando você junta 8 jogadores de um lado, você está abrindo o outro lado, com o campo molhado, e na Europa, não tenha dúvida, você vai tomar o gol. Porque quando eles roubarem a bola, eles vão botar esse espaço vazio e vão acelerar em cima de você. Você não vai ter chance. Então, isso tudo é a forma como eles pensam o jogo. O professor foi muito feliz quando ele falou isso. E é o entendimento do que eu tenho que fazer com e sem a bola. E eles fazem muito bem. Agora, dizer que tecnicamente eles são melhores do que a gente, porque todos são titulares de seleções, não é a verdade. Eles conseguem colocar a técnica deles com mais eficiência do que a nossa, porque a nossa transição é lenta. Para a nossa transição ser lenta, você não consegue, às vezes, fazer um 1 contra 1. Você vai sempre pegar 1 contra 3, 1 contra 4, e eles conseguem pegar 1 contra 1. Pô. O Grealish pegou várias vezes lá 1 contra 1. E a gente não conseguia pegar 1 contra eles. Tinha sempre 2, 3. O próprio John Kenny, numa jogada sensacional que ele fez, ele teve que bater 3 jogadores, porque eles estavam agrupados. Bateu um, bateu o outro, bateu o terceiro. Mas 1 contra 1 ele não vai conseguir fazer. Então, tudo passa de você pensar o futebol brasileiro como um todo. E essa é a minha questão de dizer o seguinte, CBF, você está pensando o futebol brasileiro como? Eu não vejo um projeto para daqui a 4 Copas do Mundo.
A gente não consegue ver um projeto para uma Copa do Mundo, porque a gente está com um treinador. Não discuto a qualidade do Diniz, o mérito dele estar na seleção, mas ele é interino, nós não temos treinador. Então, nós não conseguimos fazer uma Copa do Mundo, quanto mais 4 Copas do Mundo. Para você pensar 4 Copas do Mundo, a Sub-15 já tem que estar trabalhando a todo vapor, em todo o Brasil. Eu devia ter um centro de treinamento em cada região do Brasil, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Você ter um centro de treinamento e lá eu ter a seleção Sub-15, que é daqui a 4 Copas do Mundo, a seleção Sub-17, que é 3 Copas do Mundo, a seleção Sub-20, que é daqui a 2 Copas do Mundo, e ter a nossa seleção com o treinador já se preparando para a Copa do Mundo. A gente não vê isso. Então, é tão profundo o buraco em que está o futebol brasileiro que a gente discutir só Manchester City e Fluminense fica sendo até covardia, né, Marcelo? Com o Diniz e com os jogadores do Fluminense. Porque a culpa não é deles, né? A culpa é de todo um processo. Nós ainda vamos falar bastante também sobre seleção brasileira, com certeza, professor René. Belo comentário aí, bela colocação. Professor Marcelo, também a sua visão em relação ao ano do Fluminense. Foi um ano assim especial. A equipe conseguiu títulos importantes. O Diniz conseguiu também aí os primeiros títulos de relevância, vamos colocar assim, né, na sua trajetória, que muito era falado, muito era cobrado, mas ele provou aí, né, tem a sua qualidade, os seus méritos. E queria lhe perguntar em relação não só apenas do Mundial, mas todo esse ano do Fluminense. O Diniz conseguiu ali implementar o seu estilo, né? Já estava aí há pouco mais de um ano no comando e colheu os frutos, né? Teve bastante êxito, em especial neste ano. Eu queria lhe perguntar também sobre o ano da equipe na sua visão. A gente, para falar de Fluminense, ano do Fluminense, a gente tem que parabenizar o presidente Mário Bittencourt, porque quando ele acreditou no projeto de Diniz no Fluminense, né? Diniz há pouco tempo teve uma passagem no Fluminense que não teve tanto êxito e resultado. E ele voltar a acreditar num profissional aonde ele tinha uma convicção, nesse profissional que tinha tido uma passagem no Fluminense e não tinha tido os resultados que assim na época era almejado, e ele ter a convicção, e isso é muito importante, né? Num clube ter a convicção naquilo que você está fazendo. Eu vou contratar, o que eu penso na minha equipe de futebol para a temporada? Eu penso isso. Então eu tenho que trazer um treinador com um perfil, né, para que possa exercer aquilo que eu penso durante a temporada. Quais são as competições que eu tenho, qual o perfil do profissional que eu vou trazer, o perfil de jogadores. Quando eu falo presidente Mário Bittencourt, eu digo todo o staff, né? Paulo Angione, todo mundo, que sentaram e entenderam que naquele momento de uma construção do Fluminense para 2023 passava muito pelo Fernando Diniz. E aí criou-se um planejamento, né? Que é onde eu acho que todos nós temos o entendimento que se você chegasse em janeiro e a gente fizesse essa mesa redonda aqui em janeiro e falasse quem são os 3 protagonistas do futebol brasileiro em 2023, eu tenho certeza que ninguém apontaria o Fluminense. Então o Fluminense, ele por si só foi se desenvolvendo durante a temporada, né? Com as convicções que o Fernando tem, com a manutenção de alguns jogadores. Eu acho que o Fluminense foi muito feliz, muito assertivo e pontual nas contratações, né? Que o Fluminense fez, e por exemplo, a manutenção do Ganso, do Cano, de alguns jogadores, e depois vindo outros jogadores muito importantes. E aí criou-se, né, uma estrutura de trabalho, uma mentalidade, uma filosofia de trabalho, que aí sim começou a se desenvolver, né, passando para o início de um campeonato carioca, aonde é uma competição que dá para você desenvolver aquilo que você pensa, porque os adversários ainda são adversários de muita qualificação, e aí você consegue criar uma base, um alicerce para que possa desenvolver. E aí o Fluminense vem desenvolvendo durante o ano toda essa
toda esse planejamento que foi executando dentre as competições, foi indo. O Campeonato Carioca acaba conquistando o Campeonato Carioca, né? Se eu não me engano, foi o primeiro título que o Fernando ganha em sua carreira, e aí ele cria aquela confiança que é importante no futebol, e aí ele entra nas 3 competições subsequentes, que é a Libertadores, Copa do Brasil e a Libertadores, com muita confiança. E aí, como eu digo, né, aí o avião já estava voando em voo de cruzeiro, e aí o Fluminense, né, com bastante inteligência do seu treinador, onde tinha um grupo, né, não talvez dos mais qualificados, nem da Libertadores individualmente e nem do Campeonato Brasileiro, ele consegue o êxito e as conquistas que, né, no final a gente entendeu qual foi a trajetória, mas não era o favorito para conquistar a Libertadores e não era o favorito para fazer as competições que fez durante o ano. Eu acho que talvez o Fluminense fez talvez o maior ano da sua história, né, conquistando o estadual, conquistando a Libertadores e tendo uma boa participação tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. E eu queria aproveitar só um pouquinho, só para falar em 3, aproveitando o gancho do professor, quando ele fala da ação do GPS, do atleta, né? E aí a gente fala um pouquinho da ação coordenada e ação descoordenada, né? E aí isso é uma coisa que a gente, se não tivesse esse preparador físico, com esse tamanho dessa experiência para poder detectar, chamar no vídeo, e isso hoje acontece muito. Os números são muito enganosos no futebol, né? Eu entendo que esses números são importantes, é uma ferramenta muito importante, mas ela não pode ser o que vai nortear a execução do meu trabalho ou não. Porque você, às vezes, o cara dá 10, 20 ações de alta intensidade, mas descoordenada. As ações ela tem que ser sincronizada e coordenada porque ela possa ter eficácia e alcançar aquilo que eu almejo, que é o produto final, que são as ações do jogo, né? E a outra que eu vou pegar, esse debate vai falar de seleção, o professor René, um cara muito, muito experiente para falar de seleção, de Copa do Mundo, tem propriedade para isso. Eu me lembro, professor, que em 2006 eu era auxiliar do Marco Paquetá na Copa da Alemanha e jogou seleção da Arábia e Espanha. E depois do jogo eu tive o privilégio de ficar conversando com o Aragonês, o treinador da Espanha de 2006, que era já um senhor. Fiquei conversando com ele e aquela seleção não tinha nada mais do que Xavi, Iniesta, Davi Villa. E eram tudo muito jovens, 20, 21, 22 anos. E aí eu conversando com ele ali após o jogo, ele fumando um cigarro, e eu sou um cara que eu sempre gostei de absorver o máximo possível desses profissionais de alta qualidade. E aí ele falava para mim, Marcelo, nós sabíamos que viemos nessa Copa para não ganhar nada. O nosso projeto é para ganhar a Copa de 2010. E esses meninos já estavam jogando desde 2003, 19, 20 anos. Em 2003, eles fizeram um projeto de 7 anos para ganhar a Copa de 10. Em suma, é o que o professor René falou aí. A gente, infelizmente, hoje a gente tem um treinador interino, que é um cara altamente capacitado, que né, a gente falar do Fernando chovendo melhado, e hoje a gente não sabe quem é o presidente da nossa Confederação Brasileira. É interessante o ponto também que o professor René falou, né, anteriormente, sobre planejamento a longo prazo. Salvo engano, professor René, a Federação Portuguesa de Futebol ela lançou um plano no ano passado até 2030. Você ouviu sobre isso também? Eu tenho esse planejamento todo. Eu tenho ele todinho. Como tenho também o planejamento que a Alemanha fez quando ganhou aqui em 2018. Foi por acaso, não foi por acaso. Em 2000 ela não conseguiu passar da fase de grupos da Eurocopa. E aí, acendeu luz vermelha. Opa, vamos fazer alguma coisa. Será que está precisando a gente não classificar para uma Copa do Mundo? Não sei. Talvez, porque discutir treinador da seleção brasileira, isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. E é o que a gente vem discutindo. Você vê, um jogador hoje com 15 anos, daqui a 4 Copas, são 16 anos,
a preparação vai ser 4 anos, então serão 2 anos, ele com 15 anos ele vai estar com 26, 27 anos, que é a fase melhor de um jogador, né? 26, 27 anos, que aí vai estar junto com a outra seleção de 17 anos, né? Que são para 3 Copas, então ele vai estar junto ali. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Veio uma comissão dos Emirados Árabes e que pediram que eu montasse um planejamento para a seleção deles, isso há 4 anos atrás. E eu fiz um planejamento e mostrei para ele. Ele falou, não, mas nós queremos para a próxima Copa do Mundo. Eu digo, esqueça a próxima Copa do Mundo. Se vocês não trabalharem com planejamento de 4 anos, nem pensar em ir à Copa do Mundo, vocês têm direito a pensar, pô. O trabalho tem que ser progressivo. E isso nós estamos falando de Brasil. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos perdendo muitos valores aqui. Nós perdemos todas as possibilidades daquela geração espontânea que se produzia nas ruas, como eu fui produzido, o Marcelo foi produzido, todo mundo foi produzido nas ruas, nos campinhos de pelada. Hoje em dia o cara ele joga na seleção brasileira sem ganhar um pontapé na canela. Para ele, ficou maluco? Não. Ele vai para o FIFA, ele vai para o jogo FIFA e apertando o botãozinho ele joga na seleção brasileira. Então nós temos essa concorrência. O cara que gosta de futebol pode ser jogador de futebol através da tecnologia. Ele vai ser de basquete, vai ser corredor, vai fazer tudo. Então, se nós não espalharmos aonde captar esses jogadores, e tem jogadores espalhados de altíssima qualidade pelo Brasil afora, só não podemos perdê-los. Podemos perdê-los. E quem tem que fazer? Eu, a cada 7 anos, eu faço um giro por algum lugar. E em 2018, como na Rússia a campeã foi a França, em 2019 o giro foi pela França. Eu e um grupo de pessoas, o presidente do Fortaleza estava o Juan, estava o Fabinho, que é o gerente do Flamengo, o Juan, o zagueiro, muita gente estava nesse grupo. E nós fomos a Clairefontaine, que é o centro de treinamento da França. Lá eles treinam garotos de 14, 15, 16 anos, 17 anos. O garoto, quando está muito bem aos 16 anos, qualquer clube chega lá e diz assim, gostei daquele jogador, quero ele. Acerta com os pais deles e leva. Você pode levar, mas a federação está preocupada de que os melhores não estejam se perdendo. Ela está lá treinando. Não à toa, a França vem ganhando um monte de competições aí, de sub-17, sub-20, tudo isso. Por quê? Porque eles estão preocupados com a formação dos jogadores, eles não estão preocupados só com a seleção principal. A seleção principal, os atletas estão trabalhando nos clubes, em grandes clubes da Europa, estão trabalhando lá. Os grandes jogadores para a seleção de hoje estão trabalhando em grandes clubes da Europa. Não tem problema nenhum. Agora, como é que a gente vai continuar circulando isso? E como é que a gente vai? Esse é um ponto. Outro ponto, nós temos que modificar a arbitragem, nós temos que punir. Eu fiquei muito feliz quando eu vi agora que nós vamos ter o cartão laranja. O cartão laranja, eu fiquei muito feliz. Jogador que simular falta, né? Dá um cartão para ele, fica 10 minutos ali fora, meu filho. Vai lá para você não fazer mais, para não parar mais o jogo. Nós não podemos estar parando o jogo do jeito. Por exemplo, quer ver uma coisa que me irrita profundamente? É escutar alguém dizendo, ele fez uma falta tática. Falta não faz parte do jogo. Falta não faz parte do jogo. Se fizesse parte do jogo, o árbitro não apitava. Ele apita por quê? Porque ela não é do jogo. Tem que ser punida. Então, falta tática. Eu, por exemplo, se um jogador vai tentar pegar uma bola e faz uma falta, legal, tudo bem, ele tentou a bola. Agora, o cara está passando, ele segura a camisa dele, porque ele ia estourar um contra-ataque, dá o laranja agora para ele e depois dá o vermelho. Porque isso não é futebol. Segurar a camisa dos outros não é futebol. Não é futebol. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar num contexto mais amplo, vasto,
para que a gente modifique a forma de jogar brasileiro. Você quer ver um outro detalhe, Marcelo? Nós que somos mais antigos, né? A gente ia ao Maracanã e quando um time fazia 1-0, a torcida começava, mais um, fazia 2, mais um, fazia 3, mais um. Hoje faz 1-0, você não vê nenhuma torcida cantando mais um. Você não vê. O importante são os 3 pontos, não interessa. O que vale é o resultado. Pô, vale o resultado? Perfeito, vale o resultado. Mas nós temos que melhorar a qualidade do nosso futebol e como nós pensamos o futebol. O Marcelo foi muito feliz na primeira intervenção dele quando ele falou. É como nós pensamos o futebol. É como você vê os espaços lá dentro. Nós temos que devolver o jogo para o jogador. E como é que eu devolvo o jogo do jogador? Se eu ensino ele a pensar. Se eu não ensinar ele a pensar, o jogo vai ser todo cantado do lado de fora. O treinador fica gritando lá, vai para a direita, vai para a esquerda, marca aqui, fecha ali. Nós não ensinamos ele a pensar, ele só repete o que nós pedimos para ele. E aí, quando acaba o jogo, eu vi um jogador engraçado, jogador dando uma entrevista, tinham perdido de 4-0. Aí perguntaram para ele, e aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, fizemos tudo que o nosso treinador mandou, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, ele fez tudo que o treinador mandou e perdeu de 4-0. Pô. Realmente, professor René, e já que estamos aí tocando essa bola sobre seleção, né? O professor René falou agora há pouco sobre a questão do planejamento, que é importante a longo prazo. Citou o exemplo, falamos aqui sobre o plano de Portugal 2030, citou o exemplo da Alemanha. Eu recentemente estive lá no CT do Retrô e tive a oportunidade de entrevistar o professor Vinícius Bergantin, que está lá treinando a equipe. E ele falou um pouco sobre essa época da Alemanha. Ele jogou 8 temporadas lá no Hannover. E ele falou, né, que daquela época teve sim um planejamento para que a equipe ganhasse o Mundial 2014. E antes, a seleção da Alemanha chegou perto tanto da Eurocopa como também das outras Copas do Mundo. Sempre ali chegando em semifinal, sempre chegando próximo ali, até que chegou a conquista em 2014 aqui no Brasil. Eu queria começar perguntando ao professor Marcelo Cabo, até conversamos um pouco na nossa outra entrevista, que hoje a seleção pode ter tudo, menos o planejamento, que o professor René falou agora há pouco. Há uma dúvida em relação ao nome do próximo treinador. Dizem que o Ancelotti não vai vir mais, que ele nunca quis vir, na verdade, né? Cada um fala uma coisa. Que o Diniz é interino até a metade do próximo ano e não se sabe se ele fica, se vai vir outro nome, se vai ser brasileiro, se vai ser estrangeiro. Eu queria perguntar, professor Marcelo Cabo, como o senhor enxerga esse momento na CBF, até momento de tensões políticas em relação ao mandato do Edinaldo Rodrigues e, na sua visão, como a seleção deveria, qual o nome ideal, vamos dizer assim, que a seleção deveria ter, visando aí o próximo ciclo para a Copa de 2026. Eu quero dar o crédito a quem tem o crédito, né? A questão eu aprendi numa palestra do professor René, que ele fez uma pergunta. Qual é a diferença de jogar o jogo e pensar o jogo, professor? Foi uma palestra que você deu e aí você teve tempo de explanar a diferença de jogar o jogo e pensar o jogo. E até hoje eu carrego isso comigo para os meus atletas e passo para eles qual é a diferença de jogar o jogo e de pensar o jogo. Então, o crédito do pensar o jogo é do professor René, numa das palestras que eu assisti dele, né? E eu assimilei isso, desenvolvi, né? E a partir daquele momento eu desenvolvi a diferença de jogar o jogo e de pensar o jogo, né? Então, dar o crédito ao professor René, que uma das palestras que ele ministrou, eu tive a oportunidade de estar, sempre um ganho de conteúdo, né, inigualável a palestra. A questão da seleção, ela preocupa muito. Eu não sei se eu vou estar equivocado. Próximo jogo oficial do Brasil, a gente não sabe quem vai ser o presidente da Confederação Brasileira e a gente não sabe quem vai ser o treinador. Porque, salvo engano, acho que é junho do ano que vem, né? O jogo da eliminatória, né? O jogo oficial. Então,
segundo eu li, parece que o Diniz dirige os 2 próximos amistosos e aí vão decidir pela permanência dele ou a chegada de um treinador. Como o professor René falou anteriormente, a preocupação é muito grande da gente quando aconteceu uma catástrofe com a seleção brasileira. Porque a gente está sempre, apostando na individualidade do jogador brasileiro. Sempre, sempre, sempre. Isso deu certo até um certo momento, né? Então, haja visto que nós estamos há 21 anos sem ganhar um título mundial, né? E isso preocupa muito. Nós estamos uma canoa no meio do oceano sem direção, né? Eu não quero entrar no mérito político, crítica, nem nada. Eu quero entrar no mérito porque nós dependemos do futebol brasileiro. O professor René trabalhou muito tempo fora do Brasil, né? Eu também, né? De 2004 a 2014, eu militei no Golfo por muito tempo e a gente era uma escola de treinadores e de jogadores. Quando se pensava nos treinadores, pensava primeiro nos treinadores brasileiros, pensava nos jogadores brasileiros. E de 15 anos para cá, isso mudou. Então, se a nossa seleção, que é o nosso carro-chefe, não capitanear e não nos direcionar, todo o futebol brasileiro, num contexto geral, vai ser prejudicado. Então, isso eu acho que a gente não fica fora da Copa, porque mudou, né, o modelo de classificação, aumentou o número de seleções, aumentou o número de classificados. Eu acho que a gente não atinge essa catástrofe de ficar fora de uma eliminatória. Mas a gente hoje, se o Equador não perde os pontos que perdeu, a gente estava ali a uma colocação para estar fora da classificação para uma Copa do Mundo. E isso preocupa muito, 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 muito. Quanto à escolha de treinador para a sequência do trabalho, eu vou falar um pouquinho da seleção da Alemanha, né? Que ela teve aquela sequência do Klinsmann. O Klinsmann me perde uma Copa do Mundo na Alemanha, correto? E aí, quando o Klinsmann, ele, por opção própria, não quer continuar na seleção, a continuidade do planejamento é com o seu auxiliar, o Joaquim. E aí, o que acontece? Eles ganham a Copa de 14. Né? Então, você vê assim, eu não vejo problema nenhum a sequência do Diniz na seleção. Mas é muito difícil. O professor René é um treinador de alto nível, né? Ele sabe. A pior coisa para um profissional é a insegurança. A insegurança, ela traz uma coisa que é muito ruim no futebol, que ela vai tirando a convicção do profissional. Ela vai trazendo medo do profissional. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então, isso é o que acontece com o Fernando. Se for o Fernando, a ideia de continuidade, que seja dada a ele esse projeto. Falar, Fernando, você vai ficar até a Copa, a próxima Copa, trabalhe para a próxima Copa. Né? A gente fala tanto do treinador do Real Madrid, mas ele nunca disse que veio para a seleção. Ele nunca afirmou isso. Então, hoje, a gente tem um cargo vago há 2 anos de uma Copa do Mundo. E qual é o cenário que a gente tem para a Copa do Mundo? Qual é o cenário que a gente tem? Um cenário muito, muito pessimista, entendeu? É a questão da escolha do treinador. Eu vejo treinadores brasileiros muito capacitados para poder ser o treinador da seleção brasileira. Ao longo dos anos, treinadores campeões do mundo, treinadores... o Zagallo em 70, quando o Saldanha saiu, o Zagallo entrou perto de uma Copa do Mundo e foi campeão do mundo. Foi o Dunga no ciclo de 2010, foi o Luiz Felipe que entrou e foi campeão do mundo. Eu não vejo problema de treinadores não ter uma experiência ímpar em seleção brasileira assumir. Eu te falo aqui que nós temos treinadores super capacitados no Brasil e eu, pessoalmente, gostaria muito de ver um treinador brasileiro na seleção brasileira trabalhando na próxima Copa do Mundo. Marcelo, me permita fazer só uma colocação aí em cima dessa de treinador estrangeiro, treinador brasileiro.
A pergunta que se faz é o seguinte: nós já tivemos 22 Copas do Mundo. Essa será a 23ª, se a minha memória não está me traindo. Eu acho que sim. Foram 22. Sabe quantos treinadores não nativos foram campeões do mundo com a seleção? Nenhum. Nós começamos em 30, com o Uruguai sendo campeão com o Uruguai, 34, 38 com a Itália sendo italiano, vamos para 50 para o Brasil, sendo um brasileiro, 54 para a Alemanha, sendo um alemão, 58, 62 para o Brasil, 70, 62, 66 a Inglaterra com o inglês, 70 o Brasil com o brasileiro, 74 a Alemanha com a Alemanha, e assim vai, 78 a Argentina com o argentino. Nunca houve uma seleção campeã do mundo em que o seu treinador não fosse nativo. Logo nós, pentacampeões do mundo, vamos quebrar essa estatística. Um dia ela vai ser quebrada. Mas por que correr esse risco? Eu cheguei a falar com alguém muito próximo do presidente Edinaldo, eu disse para ele: cara, converse com o presidente e disse: você vai correr o risco? Você vai correr o risco? Não tem porquê. Tá bem, não, eu cismei que eu quero um estrangeiro. Pegue um estrangeiro que conheça, que respire o futebol brasileiro, que conheça o jogador brasileiro como ninguém. Eu só vejo 2 estrangeiros que conheçam como ninguém o jogador brasileiro, que é o do Palmeiras, o Abel, e aí discorde ou concorde com o comportamento dele dentro de campo e as coisas que fale, mas faz um trabalho com brasileiros excepcional, e o Jorge Jesus. Não vejo outros 2 nomes fora do círculo de treinadores brasileiros para treinar a seleção brasileira. E isso é alguma coisa absolutamente muito séria. Muito séria. A seleção brasileira, o pentacampeão do mundo. Todas as vezes que eu saí porque o Brasil tinha sido ou muito bom, como foi em 82, que eu fui para os Emirados Árabes, primeira vez que eu saí, ou depois 94, quando eu fui para a Jamaica, eu fui trabalhar na Jamaica. Então, 2002, quando o Brasil foi campeão de novo, novamente eu saí. Foram 20 anos fora do país, mas sempre as saídas aconteciam porque o Brasil tinha sido campeão do mundo. Então, para nós profissionais, como você falou antes, Marcelo, você que esteve no Golfo, o Golfo era todo de brasileiros. E agora? Quantos brasileiros nós temos na Arábia Saudita? Se eu não me engano, nós estamos com 1 ou 2 brasileiros só na Arábia Saudita. Nos Emirados, eu acho que tem 1. No Catar, eu acho que não tem nenhum. E eram todos brasileiros. Todos brasileiros. Ficamos burros, de repente? Não sabemos mais de futebol, de repente? Ou está acontecendo alguma coisa muito profunda que a gente tem que mudar esse contexto no futebol brasileiro todo? Então, na minha cabeça passa esse movimento de acabar com essa malandragem que existe em jogar futebol. Jogar futebol, a malandragem cabe. Pensar futebol, não cabe malandragem, cabe só profissionais. Só para recapitular, na primeira Liga da Saudi nós temos 2, né? O Péricles e o Odair Helman na primeira Liga, e temos o Chamusca na segunda Liga, Marcelo Chamusca. 3. No Emirados, eu acho que nós não temos nenhum na primeira liga, nenhum, e no Catar, se eu não me engano, nenhum na primeira liga. Isso a gente falando de ligas mais fortes. Eu também surfei nessa onda, né? Eu cheguei na Arábia Saudita em 2004, né? Logo 2 anos depois que o Brasil tinha sido campeão do mundo em 2002, e trabalhei no Golfo de 2004 a 2014. Então, assim, eu corroboro com essa, e essa informação, né, que você deu de todos os campeões do mundo sendo nativo, e isso é uma informação que a gente... E eu vou dizer mais, professor, eu acho que os treinadores brasileiros melhoraram muito em termos de conteúdo, de conceito, de aprendizado. Eu posso dizer assim, eu quando iniciei minha carreira, nós não tínhamos escolas para treinadores, nós não tínhamos cursos ministrados, não tínhamos aula. Imagina na sua época, né? Eu fui seu atleta em 80, no Sub-15 Fluminense.
Você imagina naquela época, o senhor já era uma pessoa com bastante conteúdo, com bastante conceito, muito diferenciado para aquele momento, mas eu imagino o que foi para que o senhor pudesse absorver todo esse conceito numa época que não tinha informação, não tinha internet, não tinha. Eu me lembro que eu comecei minha carreira tendo que dar os meus pulos, não tinha os cursos, as informações. Hoje você entra online no curso da UEFA, você entra no curso europeu, você entra no curso da. Hoje nós temos aí a CBF Academy, que pô, eu bato palma, eu fiz 4 períodos lá, 2 da A, 2 da Pro, e saí com muito conteúdo, aprendi bastante, eu melhorei bastante depois que eu passei pela CBF Academy. Sou professor, sou instrutor, sabe disso. Então, assim, eu acho que os treinadores brasileiros melhoraram muito, 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 muito. Talvez, Cabo, os treinadores europeus, a diferença é porque a escola de formação de treinadores, por exemplo, de Portugal, ela foi criada há 20, 30 anos atrás, se eu não me engano. E a nossa foi feita em 2014. Nós estamos, então, há 20 anos atrás deles em termos de absorção de conteúdo e de aprendizado. Nós estamos atrás. Nós temos um curso há 10 anos, eles têm um curso há 30 anos atrás. Então, os treinadores portugueses, espanhóis, eles se formaram e tiveram acesso a conteúdos, a planejamentos muito melhor que nós. Excelente, professor Cabo, professor René. Ótima explanação aí sobre, né, o futuro da seleção, sobre formação de treinadores. São temas muito relevantes que estamos constantemente falando aqui em nossos bate-papos, em nossas gravações de podcast. E a gente queria passar agora para a próxima pauta, falar um pouco sobre a última edição do Campeonato Brasileiro. A gente, sempre que termina um ano, fazemos um balanço em relação à troca de treinadores, em relação aos novos estrangeiros que aqui chegaram, né? E também um número aí até pequeno, né? Apenas 5 equipes permaneceram com seus mesmos treinadores da primeira até a 38ª rodada da competição, né? As outras 15 equipes trocaram, algumas até mais de uma vez inclusive. Mas antes de falar sobre isso, eu queria perguntar aos professores em relação ao torneio em si. Palmeiras do Abel Ferreira foi o grande campeão. Muito se falou também sobre o declínio do Botafogo, que pesou ali a parte mental, especialmente após as derrotas contra o Palmeiras e contra o Grêmio, né? Viradas ali que foram até pesadas, né? A equipe começou vencendo e depois tomou a virada nessas 2 partidas e também nas seguintes também. Queria começar perguntando ao professor René o que é que ele viu aí no Brasileiro sobre esse título do Palmeiras do Abel Ferreira. E na sua visão também, professor, o que é que o senhor poderia falar, né? O senhor já passou também lá pelo Botafogo, sobre essa questão da queda da equipe, das viradas, das trocas de treinadores, né? Como foi que tudo isso impactou no desempenho da equipe? Bom, quando começou o ano, todos apontavam o Flamengo como sendo o grande favorito, né? Depois falava-se do Palmeiras, né? Que Palmeiras e Flamengo brigariam por esse título. E o Internacional era um time bem falado também. E a gente tem uma equipe que faz um campeonato carioca absolutamente desastroso, né? Que sai em 5º lugar e vai disputar do 5º ao 8º e é campeão. E quando recebe o troféu de campeão do 5º ao 8º, que chamam de Taça Rio, o treinador é vaiado, tem faixas, os jogadores não comemoram, pegam aquilo e saem porque são hostilizados. E esse time renasce das cinzas com o Luiz Castro e começa a fazer um campeonato brasileiro absolutamente excepcional. Excepcional.
jogando bem, bem. O Botafogo não estava naquela posição por acaso, não. O Botafogo tinha as coisas muito bem definidas, com uma intensidade bem alta, com um jogo coletivo extraordinário, e o Botafogo consegue fazer a campanha que fez. Vem a queda, né? Vem a queda do Botafogo com a saída do Luiz Castro, que não saiu só por dinheiro. Não acredito que por dinheiro ele sairia, como não saiu agora, o Abel Ferreira não saiu, e o dinheiro era muito, porque o Palmeiras tem muito e o Botafogo tinha muito na figura do seu dono, Textor, para manter o treinador. Mas o treinador estava muito gasto, né, com o que a torcida disse para ele, com o que a torcida fez, e ele acabou indo embora. Depois o Botafogo começou a fazer uma série de trocas absolutamente desastrosas. O treinador veio, foi desastroso no que ele disse e o que criou, e os jogadores também tiveram uma autoconfiança exacerbada, que já pensavam até como é que ia ser a comemoração. Isso são informações. A gente tem o Flamengo, que teve uma troca absolutamente que até hoje ninguém consegue entender por que o Dorival não continuou, né? E eles trazem o treinador do Corinthians, que ia embora para cuidar da sogra, e no meio do caminho a sogra deve ter ficado bem, e aí foi desastroso. O Flamengo, que era candidato, troca pelo Jorge Sampaoli, que é estrangeiro, como muitos gostam, mas o que o Sampaoli fez no futebol até hoje? Ganhou a Copa a Copa América com o Chile, ganhou um título no Chile também, com o clube que dirigia, e mais nada. Todos os lugares que ele passou, foi nada, mas era estrangeiro, né? Então, demorou até a trazer o Tite, se ajustou um pouquinho, né? Você tem o São Paulo, que se ajustou com o Dorival, ganha a Copa do Brasil, e aí segura um pouquinho. O Renato, que veio da segunda divisão e consegue fazer um trabalho excepcional, sobe da segunda divisão e consegue chegar onde chegou, o vice-campeonato brasileiro. Você tem o Fortaleza jogando muito bem, mas aí vai para a Sul-Americana, dá preferência para a Sul-Americana. Você tem o Bragantino, que faz um início e um meio de campeonato excepcional, mas não consegue manter lá no finalzinho, porque pesa, isso é pesado, é preciso ter camisa, é preciso ter estrutura de clube, é preciso ter experiência, acabou não conseguindo. Fluminense, que deu preferência à Libertadores, acaba sendo campeão da Libertadores. O Palmeiras, que em um determinado momento, o próprio Abel disse que não tem mais jeito, campeão é o Botafogo, mas não quis se afastar porque pensava na Libertadores, foi trabalhando, e acabou que entregaram no colo do Palmeiras o título, não sem mérito, que é um time que tem muito mérito do seu trabalho todo, no contexto todo, tem mérito a equipe do Palmeiras, mas foi entregue o campeonato para eles, porque a distância era muito grande, né? Era quase inadmissível, como o Arsenal perdeu para o Manchester City o campeonato desse ano, e o Botafogo também perdeu o campeonato, que não era para perder. O Atlético Mineiro, que faz uma troca, o Filipão demora um pouco, fica 7, 8 jogos sem ganhar, mas depois começa a entender os jogadores, começa méritos, porque todos pediam a saída do Filipão e não tiraram o Filipão, e o Filipão conseguiu chegar muito bem, né, numa situação de classificação. O Vasco, que brigou muito para se manter na primeira, o Curitiba, que caiu cedo demais por algumas trocas infelizes que fez. Então, é o campeonato mais difícil, porra. O campeonato mais difícil. O América fazendo jogos excelentes e acaba caindo. O América fez jogos muito bons, na época do Mancini, e acabou se perdendo e caindo. É um campeonato extraordinário, o Campeonato Brasileiro, em termos de igualdade dos times. É o único campeonato do mundo que começa que você tem pelo menos 10 clubes que você diz assim, esse aí tem chance de ser campeão. O Internacional
começa muito bem, tem uma queda, melhora um pouquinho, mas acaba ficando numa zona intermediária ali, não muito boa. O Cruzeiro consegue se manter depois de trocar vários treinadores, mas eu continuo dizendo, é um campeonato em que jogadores de 35, 36 anos conseguem jogar e fazer a diferença. É um campeonato onde os melhores jogadores são estrangeiros, não são brasileiros atualmente, então isso é lamentável. É um campeonato em que os jogadores muito cedo se revelam e saem logo do país, não criam raízes para a própria torcida manter. Então, é um campeonato que tem que ser repensado, acima de tudo, na forma como eu penso o jogo, Marcelo, como eu penso o jogo lá dentro. Jogar por jogar é muito fácil. Jogar por jogar é muito fácil. Agora, jogar pensando é diferente, é outro jogo. E como todos são muito igualados, né? Você pega o Fluminense com a folha que tem, comparado ao Palmeiras, Atlético Mineiro, ao Flamengo, não dá nem para encostar neles, mas consegue ser campeão da Libertadores, porque na hora de jogar a gente joga muito igual. Não à toa, em 2019, quando o Jorge Jesus chegou, ele conseguiu dar uma intensidade altíssima ao time do Flamengo, e o time do Flamengo tirou 7 pontos e acabou, se eu não me engano, com 7 pontos na frente por causa da intensidade. O professor René explanou quase com uma totalidade o resumo do que foi o campeonato. Eu vou fazer uma analogia do que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo é aquele cara que vai num baile com uma expectativa e a menina mais bonita do baile resolve ficar com ele. Quando ela fica com ele, ele não sabe muito o que vai fazer. Então, assim, para mim foi o que aconteceu com o Botafogo. Ele faz um carioca assim, muito abaixo no estadual. Ele começa um brasileiro com uma expectativa, talvez, se possível, brigar por uma Libertadores. E aí, né, o trabalho que o Castro vinha fazendo encaixa e ele vai, né, empilhando os bons resultados. E aí, quando sai o Castro, e aí as trocas de treinadores, as opções, o treinador chegou, não foi bem, mas o problema é um campeonato de 38 rodadas, não é você chegar e arrancar em primeiro, é como você vai sustentar essa liderança. Mesmo tendo aquele 11, 13 pontos que o Botafogo tinha, na minha visão, o Botafogo não tinha uma equipe sustentável, uma equipe de 38 rodadas. Se o Campeonato Brasileiro fosse feito de 19 rodadas, talvez teria sido um campeonato mágico de entrar para a história. Mas como a gente já está um pouco, né, acostumado a lidar com essa competição de 38 rodadas, e a gente sabe que a inconstância, né, dentro da competição, a oscilação dentro da competição, ela vai acontecer sem sombra de dúvida. Basta você ter experiência dentro da competição para detectar e tentar recalcular a rota rapidamente para poder voltar àquela linha reta, para que você não possa ter mais de uma alternância dentro da competição. E foi isso que aconteceu com o Botafogo. Eu achei que também foi a saída do Luiz Castro foi catastrófica, porque mesmo ele, né, ele vem de uma competição do ano passado, ele vem para esse ano, ele já tem uma base, ele começa, e aí todo mundo acha que ele tinha que ter a supremacia para o campeonato carioca, mas eu tenho certeza que o trabalho do planejamento do Luiz Castro era um trabalho para competição nacional, entendeu? Chegaram muito reforços, muitos jogadores pontuais, e ele precisava desse tempo. Então, quando a coisa se encaixou e a coisa começou a dar certo, ele saiu. E aí, na minha opinião, quando ele sai, faltou um pouco de norte, né? Chega o Caçapa, sai o Caçapa, chega o treinador, sai o treinador, entra o interino, sai, e aí a coisa fica um pouco confusa. Então, assim, talvez na história tenha sido o campeão. Acho que a gente vai ter um cenário parecido com o que aconteceu com o Botafogo daqui para frente.
na história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né? O título do Palmeiras é o título da constância, é o título da estabilidade, é o título de quem acredita no seu treinador, acredita no planejamento. A gente fala muito do Abel, mas o Palmeiras ele passa muito pelo suporte que o Abel tem com quem trabalha com ele também. E aí a gente pode falar de Anderson, a gente pode falar das pessoas que estão com ele ali para dar aquele suporte. Então, assim, eu acredito que o título ganhou aquele time que, como falou o professor Renê, o Botafogo tem 13 pontos, mas eu vou ali, tá perto ali, vou estar perto ali, se ele ratear, eu vou encostando, e é um time, né, acostumado a decidir, é um time quando chega nessa reta. O que sobrou no Palmeiras na reta final faltou para o Botafogo, né? E aí eu quero dar um crédito ao Renato também, né? Vindo de uma Série B, uma reconstrução de uma equipe com orçamento menor do que ele tinha na Série B. O Renato faz o seu melhor campeonato brasileiro em termos de resultado, que é esse vice-campeonato. Eu acho que o Renato está amadurecendo e está batendo na trave para conquistar um título brasileiro. E eu acho que o grande campeão, para mim, sem ganhar o troféu, foi o Luiz Felipe Scolari, porque um treinador que aceita o desafio do Atlético, e eu acompanhei bem de perto, ele ficou mais de 10 jogos sem vencer na sua chegada. Eu acho que o Atlético não tem uma característica muito de trocar de treinador, já é uma constância da sua direção, e o professor Luiz Felipe coloca em prática no Atlético toda a sua experiência, né, de campeão do mundo, de todos esses anos, de ter resiliência, de ter convicção, de ter sabedoria, de dar essa arrancada, ainda levar o Atlético na Libertadores, entendeu? Então, assim, para mim que o professor René já explanou como uma totalidade, esses 3 pontos para mim foram 3 pontos que chamaram muita atenção. O título do Palmeiras, a perda do Botafogo e a recuperação do Atlético dentro da competição. Aí já visto que um treinador chega e tem 10 jogos que não obtém o resultado e consegue brigar pelo título até a penúltima rodada. Em relação, professores, também a questão de como foi a movimentação do mercado dos treinadores neste brasileiro. Nós estivemos acompanhando, até fizemos algumas postagens lá na página, sobre um placar que a gente criou, na verdade, né? Quando começou o brasileiro, já chamou a atenção, já foi amplamente divulgado que o número de treinadores brasileiros e estrangeiros estava empatado, né? Quando começou, na primeira rodada, dos 20 clubes, estava ali 10-10, vamos colocar assim. E foi se processando o campeonato, e esse placar chegou a ficar 13-7 em relação ao número de estrangeiros, né? E ali foi mudando e acabamos aí a última rodada, né? Muitos ali interinos, só para encerrar o campeonato, né? O número de brasileiros ficou maior, né? Ficou 14-6 quando encerrou o campeonato. Isso contando com os interinos. E também tivemos aí outros estrangeiros que vieram, né? O professor Render falou um pouco sobre o Bragantino aí, do professor Pedro Caixinha, que fez uma campanha muito sólida. Chegou ali na pré-Libertadores. Outros já não deram tão certo assim. E eu queria perguntar aos professores como foi que eles viram o mercado neste ano, no Brasileirão. Um alto número de estrangeiros chegando a certo ponto. E também como enxergam até para os próximos anos. Se isso vai mudar muito, se não vai. Se ainda é tendência, se é só, enfim, uma onda. Professor Render, como é que você ouviu essa movimentação nesse ano? Eu acho absolutamente saudável esse intercâmbio. Nem eu, nem Marcelo, com absoluta convicção, o Marcelo jamais diria que é contra o treinador estrangeiro vir trabalhar no Brasil.
eu trabalhei em 7 diferentes países, então eu jamais poderia dizer que o estrangeiro não é bem-vindo no nosso país. Eu só acho que as condições de avaliação devem ser dadas ao brasileiro que são dadas ao técnico estrangeiro lá de fora. Eu cito o Sampaoli, né? Olha a campanha do Sampaoli no Santos, né? Ele consegue não ir bem no Campeonato Paulista. Teve um jogo que, se eu não me engano, ele perdeu de 5-1 para o Ituano. Ele se desclassifica da Copa do Brasil muito cedo. Ele vai, se eu não me engano, terceiro ou quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Só um treinador brasileiro que perde de 5-1 para o Ituano, dirigindo uma equipe da grandeza do Santos, ele não fica no cargo. Ele é mandado embora. Não tem a dúvida de que ele é mandado embora. Então, aí desclassifica da Copa do Brasil, ele é mandado embora. Então, é essa postura que eu não concordo. É a postura de ter 10 treinadores estrangeiros. E o pior de tudo é que eu ouvi agora de que o Madureira e o Boa Vista, todos dois estão com equipes técnicas portuguesas. Me parece que uma dessas equipes é de um português que já está há muitos anos no Brasil, lá na Bahia, no interior da Bahia. Se for assim, que seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Fora isso, eu acho que é você começar a perder totalmente a noção do que você está fazendo. Tem um clube de São Paulo que ele foi fazer o Youth Tournament of Africa, e eles foram pegar jogadores da base da África para trazer para o clube dele. Então, daqui a pouco é melhor a gente trocar tudo, troca tudo. E a pergunta que eu fiz é o seguinte: por que só os treinadores ou os jogadores brasileiros que não são bons? Os executivos, os dirigentes, os comentaristas, todos são muito bons. Por que a gente não troca logo tudo? Vamos trocar logo tudo, aí está tudo bem. Eu fiz o curso da Pro agora e eu tinha... O Maurílio estava lá, né? O Antônio Carlos Zago estava lá. Então, na B estava o Felipe Luiz, estava o Felipe Alves, que trabalha comigo no time do Zinza, da Zinzane. Então, treinadores de muita qualidade. Se você não tiver oportunidade para praticar, o que serão desses treinadores? Vão estrangular o mercado cada vez mais? Então, eu acho que tem que haver um bom senso. Não é porque é lá de fora que é bom. Tanto é assim que 6 treinadores estrangeiros foram demitidos no Campeonato Brasileiro. Não deveriam ser, deveriam ser os brasileiros, e acabou ao contrário, né? 14-6. Aliás, 14-6, né? 4 foram demitidos, né? 4 foram demitidos, sendo que um foi contratado depois, que foi o do Vasco, o Ramon Dias, foi contratado depois, fez até um belo trabalho no Vasco da Gama. Então, foram demitidos 5, né? 5 ficaram, e chegou mais um depois. Então, é preciso que a gente tenha bom senso nessa colocação. É bom, essa troca é ótima. Eu acho absolutamente fundamental que a gente tenha isso. A Premier League mostra isso. Quais são os treinadores ingleses dirigindo as grandes equipes inglesas, né? Se você pegar o time do Manchester City, né? São holandeses, espanhóis, portugueses, brasileiros e também ingleses. E o futebol inglês tem subido na base. Agora, eles têm tido muito cuidado no trabalho de base, porque eles não estão tendo espaço para colocar os jogadores na Premier League, eles estão colocando em outros lugares. É importante você saber direcionar esses jogadores, acompanhar, convocá-los sempre. Então, tudo isso é absolutamente importante. Agora, eu não sou contra, eu acho que o Jorge Jesus chegou aqui e deu uma contribuição muito boa ao futebol. Antes dele ser contratado pelo Flamengo, quando cogitaram do nome dele, eu disse: Flamengo, contrate, que vai ser uma belíssima contratação e vai ser uma ajuda muito grande ao futebol brasileiro, porque eu conheço bem o Jorge, desde 2012, que eu me dou com ele,
E eu sabia que ele ia dar uma contribuição muito boa. O futebol ideal. O Flamengo jogando um futebol de intensidade, né? Conseguiu fazer um jogo parelho contra o Liverpool no Campeonato Mundial. Agora, tinha 2 jogadores que passavam da faixa um pouquinho, que era o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta. E quando chegaram lá, qual foram o Liverpool, que tem um trabalho científico muito grande, eles mapearam tudo e sabiam que cada jogador do Flamengo, o Everton e De Arrascaeta, corriam 9 quilômetros por jogo. O que eles fizeram? Intensificaram a marcação em cima deles, fizeram com que rapidamente, no início do segundo tempo, eles tivessem alcançado esses 9 quilômetros. Conclusão, quando o Jorge Jesus substituiu os 2 jogadores, todo mundo estranhou. Todo mundo estranhou que ele tenha sido substituído, mas é porque eles estavam mapeados e aí já não tinham mais combustível no tanque. Então, eu acho que todo esse trabalho científico que nós fazemos aqui, que eles fazem também, o acompanhamento, isso é bom para nós. E isso está mexendo com os treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros estão se movimentando e, volto a dizer, 2 coisas precisamos melhorar urgentemente no futebol brasileiro. E uma está conectada à outra. Acabar com malandragem bom, acabar com isso, né? Bota o jogo para correr, vamos jogar. E se você não fizer isso, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Agora, nunca vi goleiro, eu fico estarrecido quando eu vejo o atendimento para o goleiro e simulando que ele está com cãibra. É um negócio tão absurdo, cara. Como é que o goleiro tem cãibra? Não existe isso. Não existe isso. Então, esse malandragem bom tem que acabar no futebol brasileiro. Perfeito, professor René. Só para complementar a informação, o Felipe Cândido é o treinador do Boa Vista, né? Um português que teve sua carreira quase toda construída lá. E o do Madureira é o Daniel Neri, que é um treinador, inclusive, muitos anos de futebol aqui em Pernambuco. Foi campeão pernambucano com o Salgueiro, passou por alguns clubes do Nordeste, América de Natal, Sampaio Corrêa, e acertou aí agora com o Madureira, né? Professor Marcelo Cabo, também a sua visão sobre o mercado deste ano, as mudanças. Tivemos aí grandes nomes, né, voltando, como o professor Filipão, voltando a assumir a equipe, o Tite voltando a assumir também o clube após sua passagem pela seleção brasileira, e também as trocas que tivemos. Como é que o senhor avaliou o mercado neste ano? Primeiro, só falar sobre aquele dado de 5 treinadores terminaram a competição da Série A, né? Então é 1/4 dos que começaram. Eu acho que isso é um número muito alto se você fizer um apanhado dos últimos anos. Eu acho que é até um número relevante. A gente ter 5 treinadores que começaram e terminaram a competição. Se eu não me engano, talvez seja uma das maiores médias que tem aí de início e término de competição. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que treinador a gente não tem que olhar passaporte. Treinador é treinador. Ele se capacitou, ele tem a licença, ele pode trabalhar onde ele for convidado e o país que ele for convidado. Então, todo treinador estrangeiro, na minha opinião, aqui no Brasil, ele esteja sempre bem-vindo e a gente vai acompanhar esse trabalho e enfrentá-los, né, como adversário no campo. Só que eu posso estar enganado, se eu tiver, vocês me corrijam. De 2019 para cá, são 5 temporadas. Eu só vi 3 treinadores estrangeiros ter resultados relevantes de excelência, que foi Jorge Jesus, Abel e Vojvoda. E olha, se a gente pegar aí, não vai dar tempo, mas se a gente pegar o número de treinadores estrangeiros que treinaram a Série A e me perdoe, treinador do Cruzeiro também no acesso da Série B para a Série A, o Pazzolano. Então, assim, você pega nos últimos 5 anos, nós tivemos 4 treinadores que tiveram resultados de excelência no Brasil, né? E os outros treinadores que passaram por aqui não tiveram êxito. Treinadores que talvez, como o professor René falou, tiveram mais de uma chance em grandes equipes, 2, 3, 4,
e nunca tiveram um trabalho relevante. Então, assim, bons resultados, resultados ruins vão acontecer com treinadores estrangeiros e vão acontecer com o treinador brasileiro. Só que, na minha opinião, eu acho que deveria olhar um pouco mais de carinho para o mercado interno de treinadores. Eu acho que existe treinadores experientes, né? Eu até escutei uma entrevista do Luiz Felipe, o professor Luiz Felipe, dizendo que ele não era ultrapassado. Eu vou até falar uma fala um pouco pesada, me desculpe. Treinador ultrapassado, me perdoe, é aquele que está com. Só que se estiver com Alzheimer. Porque o treinador experiente, acoplado a novos conceitos e novo conhecimento, ele vai ser muito melhor do que ele era na temporada passada. Você imagina se você pegar toda essa experiência do professor René, todo esse know-how, né, com todo o conhecimento que ele traz ao longo dos anos, e mais os conceitos e as ideias que ele vem cada vez melhorando e modernizando. Nós vamos ter um profissional de excelência. Eu costumo dizer que se esses treinadores mais experientes brasileiros tivessem as suas relevâncias, os seus números fora do Brasil, eu tenho certeza que todos eles teriam uma estátua em clubes onde eles tiveram resultados de excelência. Só que no Brasil, o único segmento que quanto mais velho você fica, menos prestigiado, a única classe que tem isso no Brasil é a de treinador. O artista que ele vai na televisão, quanto mais velho, ele é mais relevante e mais respeitado e homenageado. O cantor, o músico, quanto mais velho, ele tem mais reverência, ele tem mais apelo do público, ele tem mais respeito, mais conceito, e olhamos para ele como, né, um profissional assim de excelência. Só que o treinador, quando chega a um certo limite de experiência, ele parece que ele já não serve mais. Ele já não tem mais o que agregar ao futebol. Eu já penso ao contrário. Então, assim, eu acho que precisava se olhar um pouco mais com carinho os treinadores experientes do futebol brasileiro, os treinadores que estão aí no mercado e os treinadores da nova geração. Eu acho que a gente tem muito, muito bons profissionais. Mas, volto a dizer, é importante, sim, esse intercâmbio, essa network, essa vinda dos treinadores estrangeiros para o Brasil. Isso nos faz cada vez buscar uma melhora, né, mais conhecimento e buscar excelência dentro da nossa profissão. Show de bola então, professor René Simões, professor Marcelo Cabo. Estamos chegando então ao final do nosso debate retrospectiva 2023. Muitos assuntos importantíssimos abordados aqui, colocações aí dos professores. E queremos mais uma vez agradecer a presença dos professores que estiveram aqui participando conosco, falando sobre futebol, sobre os assuntos. E para encerrar, a gente pede aí que os professores façam as suas considerações finais. Professor René, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por ter vindo aqui em mais um programa. E se eu puder falar rapidamente como é que está sendo também o seu trabalho atual lá, coordenando, né, a equipe do Zinzer, e um pouco aí das suas visões, se você precisa. Não, estou dentro de campo, cara. Estou como treinador. Está como treinador, perdão. Então, um pouco aí sobre o trabalho. Estou como treinador. A mosquinha me mordeu de novo. E é muito bom, pô. Excelente. Como é bom a gente se sentir jovem, se sentir que... falam que retrógrado, né? E jamais, jamais. Eu sou um eterno aprendiz, né? Um eterno aluno. Estou sempre buscando. A coisa que mais me caracterizou na minha vida toda foi a curiosidade, né? Ainda esses dias, quando eu estava dando aula lá para os alunos da CBF Academy, eu disse para eles, olha, eu discuto com vocês qualquer assunto. Pode ser que alguns deles não vá em profundidade, porque, como eu sou curioso, eu vou buscar alguma coisa.
não vou em profundidade. Mas aí vou aprender com vocês. Quem sabe mais do que eu vai me ensinar. E outros assuntos eu estou sempre estudando. E o futebol é muito interessante porque agora, cara, você está vivendo um outro futebol, né? Por duas razões. Primeiro que você não joga mais no campo todo. Você faz um jogo 40, quase uma quadra de futebol de salão. Uma hora você está pela direita, numa quadra de salão, passa para o meio, está numa quadra de salão, apertadinho, todo mundo. Então, o teu trabalho cognitivo tem que ser desenvolvido de forma que você tenha raciocínio como você tem no futebol de salão. Futebol de salão é toque, passa, perdeu, marca. Toque, passa, perdeu, marca. Toque, passa, perdeu, marca. Em qualquer setor que você esteja no campo, e o time saindo como bloco, para a direita, para a esquerda, para frente. E é assim que a gente entende isso. Você lida com uma geração muito diferente do que era da minha época de início de treinador, né? Hoje em dia, você tem que fazer com que eles se sintam pertencentes do trabalho, porque não adianta, eles não querem só ter alguém que comande, ele quer alguém que lidere eles, né? E lidere pelo exemplo, pelo conhecimento, pelo entendimento. E, óbvio, é o que eu digo sempre, princípios são inegociáveis, estratégias são flexíveis. Os princípios você não quebra. O cara chegou atrasado. Ele pode ser o melhor do time ou o pior do time. Agora, a estratégia, como você vai puni-lo, como você vai adverti-lo, a estratégia vai ser de acordo com o momento, de acordo com a pessoa. As estratégias têm que ser mudadas. Estou muito feliz. Vamos trabalhando e eu sempre digo que se eu parar, eu enferrujo. Então, eu não quero parar. Eu estou aqui agora no escritório que eu acabei de ter uma reunião, né, hoje com gestores aqui do restaurante e pude avaliar o que foi o ano, avaliar o que será o próximo ano. Então, que a gente trace metas, mas sabe que para atingir metas tem que ser comportamentos, assim como uma equipe de futebol. Prazer grande estar com esse cara aí na minha frente. Marcelo, bom te ver, cara. Você é uma figura do bem, você é um cara que faz bem ao futebol e faz bem aos seus amigos também. Ver o seu progresso, né? Um cara que eu conheci muito novinho, muito garoto ainda, né? Então é muito legal. Tenham um bom ano para vocês, que Deus abençoe a todos e que a gente possa fazer um Brasil muito melhor e um futebol brasileiro pensado, estruturado, com um planejamento para quatro Copas do Mundo. Show de bola. Professor Marcelo Cabo, também as suas considerações finais. Falar um pouco aí sobre a seus planejamentos para o próximo ano, né? Até a gente falou em off outro dia, o telefone tocou aí algumas vezes, né? Mas aí avaliando a melhor proposta para voltar aos gramados. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Primeiro dizer o quanto eu fico emocionado em encontrar o professor Renê, né? Conheci o professor Renê quando eu tinha 15 anos. Não vou falar de datas, porque faz muito tempo. E depois desses tantos anos aí, reencontrá-lo aqui, dizer, professor, o senhor faz muito bem para o futebol brasileiro. E eu já acompanho lá o Zinza, sempre, né? Estou acompanhando e sei lá do seu trabalho. Se eu voltar para o campo, isso nos faz muito bem. Obrigado, futebol, por o senhor voltar para o campo e continuar nos ensinando, desde os meus 15 anos até o dia de hoje. É um prazer inenarrável encontrá-lo aqui. Eu nunca tive oportunidade de lhe agradecer. Meu muito obrigado por ter me dado aquela oportunidade ainda muito jovem de começar a militar no futebol de campo e hoje eu ter me tornado um treinador e o senhor faz muito parte disso. Obrigado por tudo e obrigado pelo convite, obrigado por ter oportunidade da gente ter tido essa aula de futebol com o professor Renê, é sempre uma aula. Vocês que vão acessar aí o conteúdo, aproveitem, porque nem sempre temos essa oportunidade de ter uma aula com o mestre, com o professor Renê. Estamos aguardando aí, analisando aí o novo projeto que vem pela frente. Não sei se vai ser no Brasil ou uma volta para o exterior, mas
estamos tendo calma aí para tomar essa decisão, né? A gente com muita tranquilidade, muita calma. Agradecer esse convite mais uma vez, é sempre bom participar do teu programa e de antemão desejar a todos aí um ano novo abençoado, que Deus possa estar nos abençoando nesse 2024.